Olá, bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando, que ela seja abençoada para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O pagamento do 13º salário pode injetar mais de 200 bilhões de reais na economia. A estimativa considera o ganho de trabalhadores com registro em carteira e beneficiários da Previdência Social. Até o dia 20 de dezembro, cerca de 250 bilhões de reais devem entrar na economia brasileira. Na data, termina o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário a trabalhadores do mercado formal, aposentados e pessoas que recebem pensão da União, estados e municípios. O valor representa quase 2,6% do produto interno bruto do país e vai estar nas mãos de 85 milhões e meio de brasileiros que vão receber um rendimento adicional médio de R$ 2.672. As estimativas do DIEESE projetam um volume referente ao 13º salário que entra na economia ao longo do ano e não necessariamente nos 2 últimos meses de 2022. Mas o órgão parte do princípio que a maior parcela do valor referente ao abono natalino seja paga no final do ano aos trabalhadores. Do total de brasileiros, 52 milhões, ou 61% dos trabalhadores são do mercado formal. A maior parcela vai para o setor de serviços, que fica com 61,1% do total. Os empregados da indústria recebem 16,4% e os comerciários têm direito a 18,8%. No destaque internacional, falamos de saúde. A China anunciou neste domingo a primeira morte por Covid-19 desde maio. A vítima é um homem de 87 anos que morava em Pequim, onde o aumento de casos provocou o fechamento de estabelecimentos comerciais. A Comissão Nacional de Saúde contabilizou mais de 24 mil novos casos positivos locais em 24 horas no país, a grande maioria assintomáticos. A grande província de Guangdong, no sul, é a mais afetada. Pequim registrou 621 novos casos. Parte da população está em confinamento em suas casas e muitas pessoas foram enviadas para centros de quarentena. Mas, ao contrário dos surtos anteriores, as autoridades parecem querer evitar no momento a imposição de restrições generalizadas a uma população cada vez mais irritada com as medidas anti-Covid. Grandes centros comerciais de Pequim anunciaram o fechamento neste domingo. Outros reduziram o horário de funcionamento e alguns restaurantes adotaram restrições. Muitos não recebem clientes, mas as entregas ainda são permitidas. A China anunciou em 11 de novembro uma flexibilização da estratégia de Covid-0, com medidas como a redução das quarentenas, em particular para as pessoas que chegam do exterior. Mas o retorno à normalidade permanece distante, com vários confinamentos, quarentenas e testes em larga escala. E neste domingo, os representantes dos países conseguiram chegar a um acordo na COP27. Foi aprovada a criação de um fundo histórico de compensação por perdas e danos provocados pela mudança climática. A Conferência do Clima da ONU aprovou neste domingo a criação de um fundo de perdas e danos para os países particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, uma demanda histórica das nações mais pobres. Ao final de uma negociação atribulada que foi prolongada por mais de 24 horas, as delegações também concordaram em trabalhar para obter uma redução rápida, profunda e sustentável das emissões dos gases de efeito estufa para continuar os esforços de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. Meus amigos, ouvimos os apelos e respondemos. Hoje, aqui em Sharm el-Sheikh, estabelecemos o primeiro fundo dedicado para perdas e danos, um fundo que tem estado tanto tempo em formação. Mas a declaração final foi criticada e considerada pouco ambiciosa pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e pela União Europeia. Esta COP deu um passo muito importante em direção à justiça. Recebo bem a decisão de estabelecer um fundo de perdas e danos e de colocá-lo em operação no próximo período. Claramente, isso não será suficiente, mas é um sinal político muito necessário para reconstruir confiança. As vozes daqueles que estão na linha de frente da crise climática precisam ser ouvidas.
Os quase 200 membros da COP27 precisaram negociar até a madrugada deste domingo para um acordo de texto final, que gerou reações contrastantes. A ideia de um fundo de perdas e danos começou a ser negociada há 3 décadas, quando os países mais vulneráveis passaram a exigir compensações pelas mudanças climáticas, das quais não são historicamente responsáveis. Um comitê de transição integrado por 24 países vai elaborar durante um ano os detalhes sobre o funcionamento e o financiamento da iniciativa, com o objetivo de obter uma aprovação na COP28 no final de 2023, um ano antes do prazo previsto até agora. O financiamento recairá basicamente sobre os países ricos, aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global. E nesse final de semana, o céu da Noruega se iluminou com a entrada de meteoros na atmosfera. Vamos conferir. De acordo com especialistas, o fenômeno está ligado à chuva de meteoros chamada Táuridas. Um meteoro excepcionalmente brilhante foi visível em grandes partes do sul do país escandinavo por volta das 7 horas do último sábado. A beleza dos meteoros não deixou de causar preocupação e a polícia recebeu muitos telefonemas de pessoas assustadas com a forte luz. Mas no final, quem viu o fenômeno festejou o brilho único do espetáculo. Que lindo! E chegou a hora do esporte. Hoje tem mais bola rolando no Catar. Uma das favoritas ao título da Copa vai fazer a sua estreia, a Inglaterra. Vamos acompanhar. Campeã mundial em 1966, a Inglaterra é favorita para avançar na liderança do Grupo B. A equipe chega como uma das melhores gerações para voltar a vencer uma Copa, o que não ocorre desde 1966. 12 dos 26 convocados para esta edição da Copa do Mundo estiveram na última edição, em 2018, na Rússia, onde o English Team chegou até a semifinal. Os inventores do futebol abrem a rodada tripla às 10 horas contra o Irã. A grande estrela do time segue sendo Harry Kane, artilheiro na última edição do Mundial. O atacante do Tottenham segue em busca de seu primeiro título na carreira. No Grupo A, que já teve Catar e Equador, a grande favorita a ficar na liderança é a Holanda, que estreia diante de Senegal. Depois de ficar de fora em 2018, a Laranja Mecânica tem como ponto forte a defesa, principalmente na figura de Frank de Jong. Senegal, por sua vez, jogará desfalcada de seu principal jogador, Sadio Mané, que foi cortado por contusão e será uma das grandes ausências da Copa. O último jogo do dia será entre os Estados Unidos e País de Gales. Este, aliás, será o primeiro duelo entre os dois países na história das Copas. Todo mundo ligado aí na Copa do Mundo. E essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre uma colheita diferente de amora em Santa Catarina. Agradeço demais a sua companhia. Não esquece, tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais.